Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você. Estamos aqui para mais um livro no Antigo Testamento, depois de Sofonias. Nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias. E mais uma lição para fazer a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A partir daí nós vamos fazer um estudo de um novo material que é Conheça o Novo Testamento. Da mesma série, mas agora com ênfase no Novo Testamento, tá certo? Bem, para hoje nós temos como alvo reconhecer a necessidade de arrependimento, sentir-se preparado para quando chegar o dia do Senhor e abandonar qualquer forma de orgulho e ser humilde. A humildade é um requisito importante para que a gente se apresente diante do Senhor. É bem provável, né, que a gente, assim, é um livro pouco lido, o livro do profeta Sofonias. A gente tem poucas referências, assim, poucas mensagens, né, nas igrejas acerca desse livro. Aí na introdução nós temos: é bem provável que você nunca tenha lido esse profeta. O tema do livro é repetido por vários profetas, que é o dia do Senhor. Nenhum outro livro do Antigo Testamento enfatiza tanto o dia do Senhor como Sofonias. Entretanto, sua mensagem não é puro julgamento. Como o próprio nome do profeta já indica, o Senhor guarda. E a gente sempre precisa lembrar disso, né? Que quando a Bíblia fala sobre julgamento, sempre tem a questão da oferta do arrependimento. Para quê? Para que o povo se arrependa e o Senhor retenha esse julgamento. É claro que quando a gente vai olhar para a história bíblica, nem sempre o povo quis guardar, nem se preferiu, né, esse arrependimento, acabando tendo que enfrentar realmente o dia do julgamento do Senhor. Mas aqui o julgamento ele está com uma característica diferenciada. Eu quero mostrar aqui a vocês, quando a gente fizer a relação também com o Novo Testamento. Tinha um julgamento inicial feito ali, o castigo viria pela Babilônia, sim. Mas há também um teor escatológico também nesse dia do Senhor. O livro foi escrito em 625 a.C., o autor é o próprio Sofonias, e o local é Judá. Em alguns momentos nós vamos ouvir a palavra Judá, outra Jerusalém, mas tudo se referindo a esse público do Reino do Sul, né? Não a parte norte, mas a parte do sul. O alvo é anunciar o dia da ira do Senhor ao povo de Judá. A palavra-chave não podia ser outra, né? Dia do Senhor. E o versículo: o grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Sofonias 1,14. O livro ele tem uma divisão assim, em alguns blocos, sempre relacionando um assunto com o dia do Senhor. Logo no primeiro versículo, não, porque fala da identidade do profeta, mas a gente vai perceber, por exemplo, quando fala sobre o juízo contra Judá, já faz a referência do dia do Senhor em relação ao cativeiro babilônico. Em relação ao juízo contra as 4 nações gentias, né, tem o dia do Senhor referendo-se como destruição e morte. O juízo contra Jerusalém, que é um sinônimo aqui também de contra Judá. Juízo contra as nações, que é a disciplina e castigo. E aqui, gente, o que eu comentei com vocês, né, aquele alento, né, bênção e descanso, a consumação final das promessas do Senhor. O julgamento ele está presente praticamente em 2/3 do livro, e quando chega na parte final vem uma promessa de bênção, uma promessa de descanso. Agora isso por quê? Porque depois da disciplina, Deus ele separa o seu remanescente. E é sempre importante a gente perceber isso. Há um convite a esse remanescente a permanecer fiel. Em uma frase, o livro de Sofonias ficaria da seguinte forma: o profeta anuncia o juízo inevitável sobre o povo de Deus e as nações, mas consola, pregando promessas de restauração. Isso é lindo, né, gente? A gente sempre sabe que não é ira pela ira, mas é uma ira disciplinar, para que o povo volte para os caminhos do Senhor. O Sofonias ele é considerado por alguns estudiosos um resumo da profecia bíblica, né, de ponta a ponta. Né? Será que podemos concordar com isso? Vamos ver a lista que segue na sequência, né? E ver se essas profecias realmente elas estão apresentadas num panorama dentro, ou se essas profecias elas refletem um panorama das profecias bíblicas. Há profecias para o povo de Deus e para os gentios. Nos outros livros também temos isso. Há uma menção do juízo do Senhor, o dia do Senhor. Vários profetas trabalham essa temática do dia do Senhor, principalmente os profetas pré-exílicos. Há uma chamada ao arrependimento, constante essa chamada dos profetas. Na verdade, os profetas eles surgem nessa perspectiva, de chamar o povo
ao arrependimento, para voltar os olhos para o Senhor. A promessa de restauração e bênçãos futuras, a menção do remanescente, o pequeno número de fiéis que seria preservado pelo Senhor. Com certeza temos isso. Então, com base nisso, nós podemos dizer sim, que o livro do profeta Sofonias é de forma condensada a esse resumo dessas profecias que temos no Antigo Testamento. Né? Sofonias mostra o modo de agir de Deus em relação a Israel e às outras nações. Então a gente tem esse resumo, né, da profecia contida dentro desse livro. E aí vem a mensagem do Sofonias, né? Do que trata a mensagem de Sofonias. O primeiro tema é humildade e disciplina. Depois a gente tem uma inversão, né? Disciplina e restauração. Mas uma das qualidades que atrai o Senhor para perto do ser humano é justamente a humildade. E o oposto dele, que é a soberba, o orgulho, acaba afastando o Senhor, ou melhor, nós nos afastamos por nossa soberba, por nosso orgulho do Senhor. E aí a gente precisa perceber como é que está a nossa postura diante de Deus. É uma postura que aceita a disciplina, né? Já entrando no segundo ponto, que aceita essa disciplina, que se coloca de maneira humilde diante do Senhor, ou nós temos sido arrogantes diante de Deus. É importante que a gente entenda essa disciplina como um processo de restauração, porque se a gente não olhar por essa ótica, a gente vai pensar que é somente um processo de castigo. E lembre que sempre que o desejo do Senhor é que todos se salvem. Né? Então, a gente precisa às vezes baixar um pouco a bola para entender que a disciplina é para o nosso bem. E como é que a gente está recebendo essa disciplina? Né? A gente recebe, como disse Jó, né? Se eu recebi do Senhor o que é bom, e se hoje o Senhor está me disciplinando, por que eu não vou receber também? Né? Claro que não era o caso do livro de Jó, mas ele tinha essa compreensão, que é uma compreensão que o crente precisa também ter. Lembre-se, gente, depois da disciplina sempre vem a restauração. Basta a gente aceitar a disciplina. Né? O livro de Sofonias e sua ênfase no dia do Senhor recuperam conceitos expostos por outros profetas acerca desse evento. Aí temos Isaías, Amós. Diante da destruição total da criação, né, Sofonias 1, versículos 2 a 3, por conta da ira do Senhor, a misericórdia de Deus se sobressai com o chamado ao arrependimento de um remanescente fiel, difundido a todas as nações. Né? Então, como a gente vai percebendo, né? Qual é a doutrina que está presente aqui? É uma doutrina sobre o julgamento, sobre as últimas coisas. Então, a gente tem um alicerce para isso. E quem é que resiste ao julgamento? Aquele remanescente fiel. Então, é importante a gente perceber isso. E outra coisa que é destacado dentro do livro, se a gente olhar para o capítulo 2 de Sofonias, esse remanescente fiel, ele é apresentado depois de um autoexame. Ou seja, o indivíduo ele se analisa, ele se coloca diante do Senhor, humildemente, né, claro, diante do Senhor, e vê o que precisa melhorar. Então, ele aceita, ele se arrepende e aceita essa disciplina do Senhor, e aí sim ele consegue ser categorizado como esse remanescente fiel. Porque o ímpio ele não vai prevalecer na comunidade dos justos, isso já é padrão bíblico. Outra coisa que a gente percebe também dentro do livro de Sofonias é a relação que ele faz com o Novo Testamento. Nós temos a questão do dia de Cristo, né? O Senhor fala que o dia do Senhor Sofonias ele chega para a nação, né, como um dia de Deus. Né? É o Senhor quem vai realizar essas ações de disciplina no meio do povo. No Novo Testamento, Paulo resgata esse conceito e fala sobre as últimas coisas e diz que é o dia de Cristo, que tem muita relação com o livro do profeta Sofonias. Nesse dia, né, haverá o julgamento, sim, mas o que nos traz esperança é que aqueles que já estão lavados e remidos no sangue de Jesus, eles não passarão pela condenação. Pelo contrário, eles receberão o escape, receberão a restauração, receberão de fato agora um novo corpo. O Senhor é esse rei de Israel. E no Novo Testamento, né, nós temos o rei como Cristo. Né? Então a gente vai perceber que o processo de chamada ao arrependimento se dá na cruz do Calvário. Então a gente precisa perceber essas características, né, dessa relação que a gente pode fazer no livro de Sofonias com o Novo Testamento, que a chamada ao arrependimento do Senhor ele faz o tempo todo. Né? Veja, ele anunciou primeiro, falou sobre João Batista, ele chamou vocês ao arrependimento. Eu estou falando aqui agora de um arrependimento mais amplo, de um arrependimento que para lhe garantir também
a salvação. E todos aqueles que creem em mim serão salvos, né? Então, tem essa chamada para o arrependimento. Perceba isso, né? Se Deus está nos chamando para o arrependimento, levante logo a mão. Levante logo a mão, porque é para o nosso bem, né? Porque senão vamos enfrentar a pena, né, do juízo. E aí a gente finaliza esse texto, né, esse estudo, dizendo que Sofonias ele fala tanto a Israel como a outros povos a respeito do julgamento e do dia do Senhor. Todos os povos de todas as épocas, a todos os povos de todas as épocas, o chamado do Senhor é o mesmo. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Meu querido, esse livro ele fala muito à igreja nos dias de hoje. Hoje nós precisamos trabalhar essa ênfase no arrependimento. Muitas igrejas não estão mais trabalhando a segunda vinda de Cristo, não estão mais discutindo essa temática, a necessidade do povo de melhorar. Basta que o povo chegue à igreja, basta que o povo cante, basta que o povo oferte e está tudo muito bem. Não é assim. A gente viu isso lá no Antigo Testamento. As pessoas estavam indo ao santuário, estavam indo ao templo com seus sacrifícios. E o que o Senhor disse? Os seus sacrifícios não me agradam. Os seus holocaustos eles não chegam diante de mim com um aroma agradável. Eu quero sim coração quebrantado, coração arrependido. Eu quero coração que fale sobre justiça, que fale sobre o meu amor. Então, meus irmãos, vamos olhar direitinho, vamos fazer a leitura desse livro, vamos perceber as verdades dele para as nossas vidas. Eu desejo a você uma semana abençoada e nos encontraremos aqui no próximo estudo. Até lá!